Olá, pastora Sâmia Maria Talk. Estou de volta desejando a todos shalom. E continuando com nossa reflexão, um pouquinho de ensino e mais uma troca de palavras com você. 40 dias de Jesus na terra entre a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. O que Jesus fez mesmo? Lembra? Então vamos lá. No domingo pela manhã, como eu já disse, as mulheres, 3, Maria Madalena, Joana e Maria, que na realidade é mãe de Jesus, mas a Bíblia fala que ela é mãe de Tiago, que era irmão de Jesus, filho de Maria e José. As 3 pegaram unguento e foram lá fazer uma repaginação no corpo de Jesus. E a preocupação delas era como que elas iriam mover a pedra. Bom, chegando lá, a pedra estava removida, elas olharam dentro e não encontraram o corpo de Jesus. E elas ficaram apavoradas. E nisso, como os 2 anjos apareceram e disseram para elas que Jesus não estava mais lá, que ele tinha ressuscitado. E elas voltaram para contar para os discípulos. E os discípulos foram para lá. E entre eles Pedro entrou e achou assim os lençóis que eram envoltos ao redor do corpo de Jesus e encontrou perto da cabeceira um lenço dobrado. Eu quero fazer um parênteses aqui. Antigamente, quando o rei ceava, colocava como se fossem os guardanapos de pano dobrados perto dele. E se ele sujasse a boca, a barba, sempre tinha um mordomo que ia lá e ficava limpando tanto a boca como a barba do rei. Mas também poderia acontecer que ele comendo, ele parava de comer e saía do recinto. Mas olhando assim, aquele pano, aquele guardanapo, mantinha dobrado. Isso significava que ele ia voltar. Reflita comigo. Perto da cabeça de Jesus havia um pano dobrado. Sabe por quê? Um sinal de que ele vai voltar. Amém? Bom, aí na estrada de Emaús tinham alguns homens, ele aparece a esses homens e fica um tempo lá, viu? Eles estavam falando como pôde aquele homem que só fez bem, foi crucificado e foi judiado, e falando disso, e Jesus ali do lado deles. E até que foi um diálogo tal, até que eles percebem que aquele homem do lado deles era Jesus Cristo. Então até eles pedem para Jesus ficar mais tempo com eles. E Jesus falou que não podia. Muito bem. Aí ele aparece a Maria Madalena. Ela não reconhece, ela estava no jardim, mas quando ele falou Maria, aí ela reconheceu a voz, porque a imagem de Jesus era totalmente diferente da última imagem que ela tinha visto. Qual a imagem que ela tinha visto? Jesus na cruz, corpo dilacerado, ensanguentado, quebrado, cabeça caída, e pés furados, mãos furadas, o sangue pela coroa de espinho, e nós já falamos sobre isso. E agora ela vê uma imagem diferente. Ela não vê sangue, ela vê um semblante,
um brilho, aquele ser brilhava. E ela, de fato, olhou e não reconheceu. E só quando ele falou Maria, ela falou Rabone, quer dizer mestre. Bom, essa foi outra aparição. Aí ele vai e aparece para os discípulos. Fechado o recinto, discípulos morrendo de medo, apavorados por tudo que fizeram com Jesus e também pelo que eles viram que aconteceu com Judas, né? Que suicidou. E eles estavam ali, imagina, e ele aparece ali. E numa imagem também totalmente diferente. E a primeira vez que ele aparece, Tomé não estava lá. E quando contaram para Tomé que Jesus tinha ido até lá, Tomé não acreditou. E ele falou: só acredito quando eu tocar nas chagas dos pés e das mãos. Aí, quando Jesus voltou, apareceu de novo, Tomé estava lá. E aí ele só acreditou quando ele tocou com as suas mãos as chagas de Jesus. E o Senhor falou para ele: você está crendo porque você viu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E somos nós. Você crê? Eu creio, e muito. Eu vou tirar um tempo para contar o que Deus fez da minha vida para você. Vamos lá. Mas hoje vamos continuar falando de Jesus. E Jesus aí permaneceu, não tem muitos detalhes do dia a dia. Quando ele levantava, quando ele deitava, não tem. Até que ele aparece lá na praia de Tiberíades. E o que aconteceu lá? É uma passagem muito usada para pregar. Pedro tinha passado a noite pescando, tá? E ele não pegou um peixe. Tô brincando, nem um lambari. Não pegou nada. E ele voltou para a praia e encontrou um homem que ele não reconheceu. De início, assim, ele não reconheceu. Estava ali na praia. E Jesus faz um diálogo com Pedro. E Pedro falou que ele não tinha pego nada. E tinha pescado a noite toda. E o Senhor fala assim: vai e volta para as águas profundas. Não, mas Senhor, é de lá que eu fui. E estou voltando, eu não peguei nada. Vai. E Pedro foi, obedeceu. E o que aconteceu? Ele pegou tanto peixe, gente, e peixe grande, que ele precisou pedir ajuda para um barco que estava do lado dele. E ele voltou para a praia. E aí Jesus pediu peixe, tinha feito já a fogueira, e eles comeram, se fartaram com aquele peixe. Mas ele deixou muito claro ali, alguns momentos com Pedro, que a gente vê na palavra. Tanto o Evangelho de Lucas como o de João fala bem essas coisas que eu estou falando. E ele disse: Pedro, você me ama? Pedro falou assim: eu amo. Daqui a pouco ele perguntou: Pedro, você me ama? Pedro já meio sabe, né? Aquele geninho de Pedro. Senhor, eu já disse que eu te amo. Daqui a mais um tempo, Jesus falou assim: Pedro, você me ama? Senhor, eu já te disse que te amo. Né? Então, por que foram necessários 3 vezes? Né? Porque Pedro tinha negado, dá licença só um pouquinho. Então, Pedro teve que dizer para o Senhor que amava, porque ele anula as 3 vezes que ele negou Jesus. Pois bem, e eles estavam caminhando. E na frente estava Jesus
e João, o discípulo amado, encostado no ombro, até no peito assim de Jesus, como ele sempre fazia. E Pedro ficou com uma dor de cotovelo, entendeu? E ele questionou sobre João. E Jesus falou assim: isso não importa a você. Importa que você vai ser pescadores de homens. E é assim que Deus quer na sua vida. Por isso você está se preocupando com a vida dos outros. Importa o que Deus quer de você. Você sabe. Você já refletiu? Tá certo que você é casado, é solteiro, é viúvo, não importa o seu estado civil, se você trabalha ou não trabalha, aí não vou ficar detalhando. Mas você sabe o que Jesus quer de você? Se não sabe, procura saber, tá bom? Logo, logo tenho mais vídeos para você. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está me vendo, está me ouvindo. Que o Senhor faça um milagre nessa vida. Um milagre de recomposição, de restauração, de cura, de renovo, de arrependimento, que possa pedir perdão pelos seus pecados e também possa perdoar aqueles que te ofenderam. Esse é o segredo do teu sucesso, a palavra perdão e agradecimento. Confia, perdoa. Mesmo as pessoas que já morreram, perdoa. Em memória, mas perdoa. Deus abençoe. Te amo em Cristo Jesus. Tchau.